E parlamentares estão associando o plano do PCC para matar o senador Sérgio Moro à fala do presidente Lula contra ele na entrevista de terça-feira, em que Lula disse que queria ferrar com Moro, mas na verdade usou um palavrão. O deputado delegado Ramagem fez uma publicação nas redes sociais, no Twitter, elencando uma série de acontecimentos, como a divulgação de áudios de líderes de facções reclamando da rigidez da gestão Bolsonaro, a fala de Lula, a ação da Polícia Federal, a ida de Flávio Dino à Maré, entre outras coisas, e questionou qual seria o limite para coincidências. Já o deputado Felipe Barros afirmou que a declaração do petista contra o senador seria a autorização que o PCC precisava para executar o atentado. Depois da operação, ministros de Lula saíram em defesa dele e disseram que não há nenhuma ligação entre os casos. Volto com você, Mota, o que achou dessas postagens de parlamentares? Achei muito importante, quero dar os parabéns ao delegado Ramagem, que está fazendo vir a sua voz. Todo mundo que tem voz pública precisa ter responsabilidade. Essa regra vale para todo mundo, inclusive para quem está no governo. Vale também para quem está na mídia. A raiz da crise de criminalidade do Brasil está nas ideias, principalmente a ideia de que o criminoso é uma vítima da sociedade ou um revolucionário que vai corrigir as injustiças sociais. Nós ouvimos há poucos dias aquela declaração totalmente absurda, né, de uma pessoa, uma personalidade pública, disse que o bandido tem o direito de roubar o seu relógio, porque afinal o Brasil é um país pobre. Não há nenhuma conexão entre as duas afirmações. É óbvio que roubar não é direito. Na verdade, roubar é violar um direito, o direito de propriedade. Mesmo que o Brasil seja um país pobre, é óbvio que isso não justifica que alguém cometa um crime. Mas é com ideias como essa, sem sentido e desconexas, que se debate a segurança pública no Brasil e se formulam políticas de segurança pública. Todo aquele que apresenta justificativas morais ou ideológicas para o crime incentiva os criminosos e deve ser responsabilizado por isso. E você, Dantas, o que achou dessa associação feita por parlamentares entre as falas do presidente Lula e as ações que vinham sendo orquestradas contra o senador? Excelentes. Essas associações, elas estão postas, né? A gente vê muita reação, né? Muitas acusações que não se pode falar de PCC, não se pode mencionar PT, mas acontece que existem elementos fáticos que de alguma maneira conectam o partido ou determinada figura do partido ao crime organizado. Eu citei ontem aqui, nós tivemos uma operação no ano passado do Ministério Público de São Paulo, inclusive, que descobriu lá possível envolvimento do vereador, do líder do PT na Câmara de Vereadores de São Paulo, o Senival Moura. Suspeita de envolvimento dele em operações de lavagem de dinheiro do PCC, envolvendo o quê? Envolvendo o transporte público, o sistema de vans e ônibus. Ele nega qualquer envolvimento, mas as investigações foram lá e bateram na porta dele. O PT não afastou ele do cargo, não fizeram nenhuma investigação, a Câmara de Vereadores não investigou e a investigação corre seu curso lá em São Paulo. Não é a primeira vez que ele foi citado. E o irmão dele também, em 2014, entrou numa outra investigação sobre o PCC e esse irmão dele era uma figura considerada ali por ele ter votos em várias regiões e por ter ali a atuação junto aos peroeiros e etc. Ele era muito protegido por gente do PT. Ele na campanha dele lá em 2014 recebeu doações de grandes figuras do partido que depois disseram desconhecer qualquer envolvimento dele, mas a polícia chegou a encontrar ele numa reunião com outros integrantes do PCC, naquela época em que o PCC mandou tocar fogo em ônibus e criou caos em São Paulo. Existem elementos que precisam ser investigados. Eu já mencionei aqui, outra investigação foi bater na porta do contador do Lula.
o contador da família do Lula, que inclusive já foi citado na Lava Jato, ele é contador das empresas do Lulinha, ele entrou na investigação. Não sou eu que estou dizendo, não estou fazendo ilações aqui, não estou inventando, não estou tirando da minha cabeça. Ele foi lá, a polícia foi lá e bloqueou, inclusive, bens dele, mais de 16 milhões de reais em bens por suposto esquema também de lavagem de dinheiro envolvendo o primeiro comando da capital, o PCC. Ah, não se pode culpar o Lula. Lógico que não, mas é preciso investigar esse sujeito. É preciso investigar esse vereador. É preciso ir além da investigação judicial, porque às vezes ela para no judiciário. É preciso uma investigação política porque se trata de pessoas com envolvimento político. Quando você tem um sujeito como agora, né, que tenta organizar o braço direito do Marcola ligado a essa turma toda aí que tentou sequestrar o Moro. Nós estamos falando de um crime com objetivo político. Queriam, inclusive, sequestrá-lo no dia da eleição. Então, gente, não dá para passar isso em branco. Assim, não dá para deixar isso passar. Não dá para fazer vista grossa esse tipo de coisa. E o pior é a reação, justamente, do Lula, do PT, dos grão-petistas, das associações de magistrados de não sei o quê, das entidades ligadas a essa esquerda, que silencia absolutamente ou debocha. Não teve ninguém a se solidarizar de fato com o que aconteceu com o Sérgio Moro, dizendo, olha, alertando, o crime realmente está batendo na nossa porta aqui no Congresso. A gente tem que reagir. Esse silêncio de várias lideranças e de vários partidos, ele é assustador. Porque não se espera outra reação em relação ao crime que não seja a de rechaçar, a de pedir que isso seja investigado. Então, assim, a omissão dessa gente, o silêncio dessa gente, fala mais do que qualquer outra coisa. Então, parabéns aí aos deputados. A lista é maior, podem botar, e incluir outros casos recentes. Agora, Zé, a gente viu aí algumas das reações dos parlamentares, das respostas nas redes sociais. No começo do programa, inclusive, a gente conversou com o senador Eduardo Girão. Como é que você imagina que esse caso vai repercutir aí no Congresso Nacional, Zé? Você está no Salão Verde hoje, é isso, né? Exatamente, estou aqui no Salão Verde, abandonado, viu? Porque quinta-feira aqui, se precisar de um deputado para salvar a vida aqui, o paciente morre. Todos já voaram, meu amigo, só voltam na terça-feira. Olha, Vitor, esse episódio acabou calando duro aqui. Eu senti repercussões fortes aqui. Devo te dizer que vários parlamentares, não vou falar os nomes aqui por questão de segurança até, vários parlamentares estão sob proteção. E isso dá um trabalhão, além de ser muito caro. Converso aqui com policiais federais legislativos que relatam aí esse trabalho, né? 3 seguranças para cada parlamentar. Quando viaja para um estado é um transtorno, é preciso lá alugar um carro blindado. Existem vários parlamentares nesta situação. E me diz um parlamentar assim que a situação não é fácil. Tenho amigos também na magistratura. O juiz me relatou que quando foi para a fronteira, quando chegou para assumir, deram a ele uma pistola, um colete à prova de bala e falou, o senhor não saia para nada, absolutamente para nada, sem segurança. Ele falou, mas peraí, eu não vim para uma prisão, eu vim para exercer a magistratura. Não, aqui é diferente. Então, existem locais no Brasil onde os juízes dormem nos fóruns. Não podem sair. A família fica isolada, talvez em outro estado. É verdade, os juízes, vários. Então, o que se espera é que esse episódio, como dizem aí os deputados, inclusive o deputado Ramage, né, que isso sirva de lição e mostre de uma vez por todas que o Estado está sendo ameaçado. Aqui falam que, na verdade, as organizações criminosas queriam repetir nacionalmente o que já fazem em vários estados, como foi no Rio de Janeiro, como foi no Espírito Santo, como foi na Bahia, como foi uma vez em São Paulo, esses salves geral, né, que eles dão, e queriam fazer
Veja a gravidade da situação. E é uma situação grave demais para ficar em silêncio e aceitar com normalidade. Isto não é normalidade. Isto já é uma interferência da organização criminosa na política. Existem infiltrações. Nós falamos aqui sobre a CPI do narcotráfico e um funcionário da Câmara naquela época esteve infiltrado numa organização criminosa e passando detalhes de reuniões secretas para as organizações criminosas. E isso foi descoberto por investigações na própria CPI, para você ter uma ideia da proporção. Boa, valeu, Zé. Tiago Pavinato, quer fazer um complemento, é isso, Pavi? Quero fazer um complemento, só não vê quem não quer. Só não vê quem não quer. Eu queria encarar como uma infeliz coincidência a fala do Lula do feder, vingar, esse plano. Queria encarar como uma infeliz coincidência de sequência de fatos. Mas foi o próprio Lula que leva isso para o esgoto, tendo esta fala que ele teve hoje de manhã. Aliás, eu quero lembrar aqui até a fala, né, de consideráveis e venerandos comentaristas políticos desse país que, quando não gostavam de Lula, falavam que o sistema de financiamento público de campanhas iria fortalecer partidos como o PT, porque entregariam as eleições na mão do narcotráfico. Mas esses venerandos comentaristas políticos, quando passaram a gostar de Lula, mudaram de opinião. E por incrível que pareça, aos amigos que não mudaram de opinião conjuntamente a ele, esses venerandos comentaristas políticos passaram a dizer que os amigos enriqueceram traficando drogas e não mais aquele que ele dizia. Feita esta observação, eu quero lembrar o seguinte: quando aconteceu tudo o que aconteceu no dia 8 de janeiro, Lula disse o seguinte, que os crimes do 8 de janeiro foram orquestrados. Ou seja, que aquilo foi uma armação de Bolsonaro e grandes fortunas que financiavam o bolsonarismo. Foi uma armação de Bolsonaro. E diz que ia investigar. Que ninguém ia sair impune. O que se vê? Ele não só não quer que se investigue, como não deixa que se investigue, como não quer deixar que o façam. O que ele disse ontem, hoje de manhã, aliás, esse atentado, esses planos descobertos foram uma armação de Sérgio Moro e que ele vai investigar, porque Moro vai pagar por essa armação que fez e ele vai investigar. Eu pergunto, se isso vira uma CPMI no Congresso Nacional, ele vai deixar que investigue? Ou ele vai gastar mais de cargos públicos e dinheiro que o Brasil não tem para não deixar que investiguem? Porque talvez, se for uma armação, em última análise, porque ele mudou toda a diretoria da Polícia Federal, é uma armação dele, que é o chefe do chefe da Polícia Federal. Será que ele vai deixar que isso aconteça? Bom, a olhar pelo que aconteceu, não. E por fim, quando o Lula diz que há uma fraude, a armação é uma fraude, senhores. Armação, sinônimo de fraude. E quando o Lula diz que há uma fraude no resultado da investigação da Polícia Federal, ele diz que há uma fraude no resultado de uma operação de uma instituição do Estado Democrático de Direito brasileiro. Fraude no resultado de uma instituição de Estado. Isso lembra aos senhores alguma coisa? Eu não preciso dizer o que é. Mas o Lula, repito, está numa posição cômoda, confortável. Ele pode, à vontade, dizer que resultados de operações de instituições do Estado brasileiro são fraudulentas. Ele pode. Mas você não pode sequer desconfiar. Você não pode sequer questionar. Mas Lula pode chegar e dizer com toda empáfia e com todas as letras que há uma fraude no resultado da operação da instituição da democracia brasileira, que é a Polícia Federal. Você acha isso justo? Você acha isso democrático? Não, não acha.
Por que não? Não é.